Tem dias que a gente acorda e sente um aperto no peito, como se o corpo soubesse antes da mente que algo ruim vai acontecer. Eu devia ter prestado atenção nesse aviso quando acordei naquele dia, mas como podia imaginar que minha vida viraria do avesso em questão de horas? Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Meu nome é Lacerdes Menezes, e hoje, aos 73 anos, resolvi contar uma história que guardei por tanto tempo que já estava me sufocando por dentro. Nasci em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, numa casa simples de madeira que meu pai construiu com as próprias mãos. Era 1952, tempo em que a gente ainda acreditava que o futuro só podia ser melhor que o presente. Cresci vendo minha mãe acordar antes do sol para fazer o café da família, meu pai saindo para trabalhar na fábrica de móveis, carregando o peso do mundo nos ombros, mas sempre com um sorriso no rosto quando chegava em casa. Foi assim que aprendi o que era família. Gente que se cuida, que se protege, que dá a vida um pelo outro sem pensar duas vezes. Pelo menos era o que eu acreditava com toda a força do meu coração. Conheci meu Luiz quando tinha 17 anos, numa quermesse da igreja. Ele chegou todo tímido, cabelo bem penteado com brilhantina, camisa passada a ferro, me oferecendo um copo de quentão que quase derramou de tanto que a mão tremia. Tinha olhos castanhos que pareciam pedir licença para existir, um sorriso meio torto que me derretia por dentro e um jeito de falar baixinho que me fazia chegar mais perto para escutar. Foi amor na hora, daqueles que a gente sente no estômago antes mesmo de entender na cabeça. Namoramos por 2 anos, sempre com respeito. Ele vinha em casa aos domingos, almoçava com minha família, jogava truco com meu pai. Luiz trabalhava numa metalúrgica. Ganhava pouco, mas guardava cada centavo pensando no nosso futuro. Casamos em 1971, numa cerimônia simples, com bolo feito pela minha mãe e música tocada pelos amigos dele. Nossa primeira casinha era alugada, 2 cômodos pequenos, mas pra gente parecia um palácio. As paredes eram finas, dava para ouvir o vizinho espirrando, mas a gente não se importava. Luiz saía de madrugada pro trabalho, voltava à noitinha, sempre trazendo alguma coisinha. Uma flor colhida no caminho, um pedaço de doce que alguém deu na fábrica, pequenas provas de amor que valiam mais que qualquer riqueza. Em 1972, nasceu nossa Mariana, uma menina linda, com os olhos do pai e a teimosia da mãe. Luiz chorou quando pegou ela no colo pela primeira vez, jurou que ia dar para ela tudo que ele nunca teve. Trabalhava dobrado agora, fazia hora extra sempre que podia. Às vezes chegava tão cansado que mal conseguia comer antes de cair na cama. Mas nunca reclamava. Dizia que cada gota de suor era investimento no futuro da nossa filha. A metalúrgica onde ele trabalhava não tinha muita segurança, não. De vez em quando algum colega se acidentava, perdia um dedo, queimava um braço. Luiz mesmo tinha várias cicatrizes nas mãos de pequenos acidentes. Quando eu reclamava, preocupada, ele só dizia: "Mulher, trabalho de homem é assim mesmo. Importante é trazer o pão para a mesa." Gente, tô aqui lembrando desses momentos e fico até emocionada. Se você tá gostando da minha história, deixa um like aí embaixo e me conta nos comentários de que cidade você tá me assistindo. Essa vovó aqui fica curiosa de saber quem tá do outro lado da tela me escutando com carinho. E se inscreve no canal também, viu? Para não perder as próximas histórias. Em 1980, 8 anos depois da Mariana, veio o Júnior. Foi uma surpresa. Eu já tinha 28 anos, achava que não ia ter mais filhos. A gravidez foi difícil, passei quase os 9 meses de cama. Luiz fazia de tudo, cuidava da Mariana, da casa, trabalhava, ainda dava conta de mim. Era um homem e tanto, meu Luiz. Desses que não se acha mais hoje em dia. Quando o menino nasceu, a Mariana já tinha 8 anos e foi como ganhar uma ajudante. Ela adorava o irmãozinho, queria sempre dar mamadeira, trocar fralda, brincar com ele. Era uma família bonita a nossa, sabe? Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente. Luiz tinha conseguido uma promoção na fábrica, agora era supervisor de setor. Ganhava um pouco melhor, pudemos até comprar uma televisão pequena, preto e branco. Nossa vida tinha uma rotina tranquila. De manhã eu acordava cedo, preparava o café para o Luiz, arrumava a Mariana para a escola.
O Júnior ficava comigo em casa enquanto eu lavava a roupa, limpava a casa, preparava o almoço. À tardinha, buscava a Mariana na escola e à noite esperávamos o Luiz chegar do trabalho. Jantávamos juntos, ele sempre perguntando como foi o dia de cada um. Aos domingos, íamos à missa de manhã e depois almoçávamos na casa da minha mãe ou da mãe dele, revezando. Era uma vida simples, mas era nossa, era feliz. Mas sabe como é, né? A gente nunca valoriza o que tem até perder. Tinha dias que eu reclamava da casa pequena, do dinheiro curto, do trabalho que não acabava nunca. Tinha dias que brigava com Luiz por besteira. Ele chegando tarde por causa da hora extra, eu cansada de cuidar de tudo sozinha. Se pudesse voltar no tempo, juro que não desperdiçaria nem um minuto com essas bobagens. Aproveitaria cada segundo ao lado dele, guardaria cada sorriso na memória como um tesouro. A Mariana cresceu rápido, virou uma moça linda. Estudiosa como o pai, conseguiu entrar na faculdade com bolsa parcial. Foi a primeira da família a chegar tão longe. O orgulho que sentíamos não cabia no peito. Luiz fez questão de comprar um vestido novo para ela, mesmo tendo que fazer hora extra por um mês inteiro para pagar. Minha filha não vai entrar na faculdade com roupa velha, ele dizia, peito estufado de orgulho. Ela saiu de casa aos 19 anos, foi morar mais perto da faculdade com umas colegas. Era longe demais para ir e voltar todo dia, e o dinheiro do ônibus pesava no orçamento. Doeu ver ela partir, mesmo sabendo que era o melhor. A casa ficou mais vazia, mais silenciosa. Acho que foi aí que o Júnior começou a mudar. Ele sempre foi um menino quieto, diferente da irmã. Enquanto Mariana era toda falante, cheia de amigos, o Júnior preferia ficar no canto dele, lendo ou desenhando. Na escola não ia muito bem. Os professores sempre reclamavam que ele não prestava atenção. Luiz era mais duro com ele, cobrava mais. Talvez porque esperasse que o filho homem seguisse seus passos, talvez porque via no menino a chance de realizar sonhos que ele mesmo teve que abandonar. Esse menino precisa de pulso firme, Lacerdes, dizia Luiz. Homem que não estuda vira burro de carga igual eu. Eu tentava amenizar. Dizia que cada um tem seu tempo, que o Júnior era sensível, precisava de paciência. Às vezes isso virava discussão entre nós, mas nunca nada sério. No fim do dia, sempre dormíamos abraçados, os problemas esquecidos até a manhã seguinte. Quando o Júnior fez 13 anos, Luiz conseguiu um emprego melhor numa fábrica maior. O salário era quase o dobro, mas as condições não eram tão boas. Trabalhava com máquinas mais pesadas, mais perigosas. Chegava em casa exausto, muitas vezes com dores nas costas, nos braços. Eu passava pomada, fazia compressa, tentava aliviar como podia. Não aguento te ver assim, Luiz, eu dizia. Esse trabalho está acabando com você. E como é que vamos pagar a faculdade da Mariana e guardar para o futuro do Júnior? Ele respondia. Homem que é homem não escolhe serviço, Lacerdes. Faz o que precisa ser feito. Era assim, meu Luiz. Colocava a família acima de tudo, mesmo que isso significasse sacrificar a própria saúde. Um homem de outros tempos, sabe? Daqueles que acreditavam que sua função no mundo era prover, proteger, sustentar os seus, não importa o custo. Nossa vida seguia seu curso tranquilo. Já tínhamos conseguido juntar um dinheirinho, compramos uma casa pequena em prestações. Não era grande coisa, mas era nossa. Luiz passava os fins de semana fazendo pequenos concertos, pintando paredes, arrumando o jardim. Eu cuidava de dentro, fazia cortinas novas, almofadas coloridas. Tentávamos transformar aquelas paredes simples num verdadeiro lar. O Júnior continuava na dele, cada vez mais fechado. Na escola, as notas eram medianas, nem ruins o suficiente para a gente se desesperar, nem boas o suficiente para a gente se orgulhar. Tinha poucos amigos, e os que tinha não me agradavam muito. Meninos mais velhos, com cara de quem já conhecia o mundo demais para a idade. Mas o que eu podia fazer? Adolescente é assim mesmo, não adianta forçar. Luiz tentava se aproximar dele, levar para pescar, ensinar a consertar coisas, passar tempo junto. Às vezes funcionava, os dois voltavam conversando, rindo. Outras vezes, o menino fechava a cara, respondia mal, deixava o pai falando sozinho. Nesses momentos, Luiz ficava com aquele olhar triste de quem não entende onde errou. Dá tempo ao tempo, eu dizia. É fase, vai passar.
Mariana vinha nos visitar nos finais de semana quando podia. Trazia histórias da faculdade, dos professores, dos colegas novos. A casa se iluminava quando ela estava, até o Júnior parecia mais animado. Luiz ficava olhando para ela com tanto orgulho que dava gosto de ver. Essa vai longe, ele comentava comigo depois, quando estávamos sozinhos. Essa tem a inteligência da mãe. Eu ria, dizia que ela tinha a determinação do pai. Era verdade. Mariana tinha herdado o melhor de nós dois. A garra dele, a sensibilidade minha. Era uma moça forte, decidida, mas com um coração macio para o que importava. Em 1995, Luiz completou 45 anos. Fizemos uma festinha simples em casa. Chamamos alguns amigos, a família. Ele parecia feliz naquele dia, mas notei que estava mais cansado que o normal. Quando todos foram embora, ele sentou na beirada da cama, suspirando fundo. "Tô ficando velho, Lacerdes", ele disse, massageando o ombro dolorido. "O corpo já não aguenta o tranco como antes." "Então, diminui o ritmo", sugeri, sentando ao lado dele. "A Mariana já tá quase se formando, logo vai trabalhar. O Júnior tá crescendo, daqui a pouco também ajuda em casa." Ele sorriu daquele jeito meio triste. "Homem só para quando morre, mulher. Vou aguentar enquanto Deus me der força." Se eu soubesse que aquela conversa era um presságio, talvez tivesse insistido mais, implorado para ele sair daquele emprego, buscar algo menos pesado. Talvez pudesse ter mudado o que aconteceu depois. Mas a gente nunca sabe, né? A vida não vem com manual de instruções, e as decisões que parecem certas num momento podem se revelar terríveis depois. Nossa vida seguiu seu ritmo por mais alguns meses. O trabalho de Luiz, a casa, o Júnior cada vez mais rebelde na escola, Mariana se preparando para se formar. Eu tentando manter tudo nos eixos, como sempre fiz, até que chegou aquele dia. O dia que dividiu minha vida em antes e depois. O dia em que perdi não apenas o amor da minha vida, mas também, sem saber ainda, a inocência de acreditar que família é um porto seguro. O dia em que descobri do jeito mais cruel que às vezes o inimigo dorme debaixo do mesmo teto, come na mesma mesa e carrega o mesmo sangue nas veias. Mas isso é história para outro capítulo, porque tem certas dores que a gente precisa tomar fôlego antes de contar. Aquele dia começou como qualquer outro, e é isso que mais me dói quando lembro. Não teve nenhum sinal, nenhum pressentimento. Era só mais uma terça-feira comum de abril de 1995. Acordei às 5 como sempre, preparei o café do Luiz, esquentei o leite para o Júnior. Luiz comeu com pressa, me deu um beijo rápido na testa e saiu para o trabalho. A última coisa que ele me disse foi: "Hoje chego mais tarde, tem reunião com os chefes." Se eu soubesse que eram as últimas palavras que ouviria dele, teria agarrado seu braço, impedido ele de sair, inventado qualquer desculpa para manter ele em casa naquele dia. O telefone tocou às 2 da tarde. Eu estava estendendo roupa no varal, com aquele sol forte de outono que faz a gente suar mesmo quando o ar já está mais fresco. Corri para dentro, as mãos ainda molhadas, o coração já apertado, porque telefone à tarde nunca é coisa boa. "Dona Lacerdes Menezes?" A voz do outro lado era grave, formal. "Esposa do senhor Luiz Menezes?" O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Minha boca secou na hora, minhas pernas ficaram bambas. Mesmo antes dele continuar, eu já sabia. O corpo da gente sabe essas coisas, sabe quando o mundo vai desabar. "Senhora, houve um acidente na fábrica. Seu marido foi levado para o Hospital Santa Casa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A senhora poderia vir até aqui para..." O resto da frase se perdeu num zumbido que tomou conta dos meus ouvidos. Não lembro direito o que respondi, se é que respondi alguma coisa. Só lembro de estar sentada no chão da cozinha quando voltei a mim. O telefone caído ao lado, tocando aquele som irritante de fora do gancho. Como contar para vocês o que senti naquele momento? É como se alguém arrancasse um pedaço do seu corpo sem anestesia. A dor é tão grande que parece que vai te engolir inteira, que você nunca mais vai conseguir respirar direito, que o mundo acabou e ninguém mais percebeu. Eu precisava ser forte. Tinha que ir até o hospital, tinha que ligar para Mariana na faculdade, tinha que estar em casa quando o Júnior voltasse da escola. Meu Deus, como contar para o meu filho de 15 anos que o pai dele não ia mais voltar?
Uma vizinha me levou até o hospital. Nem sei como consegui me vestir, trancar a casa, entrar no carro dela. Eu me movia como um robô, fazendo tudo no automático, enquanto por dentro estava completamente despedaçada. O hospital tinha aquele cheiro que nunca vou esquecer: álcool, desinfetante e tristeza. Me levaram para uma salinha pequena, onde um médico cansado, de jaleco manchado, me explicou o que tinha acontecido. Uma máquina com defeito, uma peça que se soltou em alta velocidade, atingiu o peito de Luiz com força. Morte quase instantânea, disseram. Ele não sofreu muito, como se isso fosse um consolo. Tive que reconhecer o corpo. Meu Luiz, que saiu de casa forte e saudável naquela manhã, agora estava pálido, imóvel, numa maca fria de metal. Parecia menor, de alguma forma. Passei a mão pelos cabelos dele, ainda com vestígios daquela brilhantina que ele usava desde rapaz. A pele já estava fria. Beijei sua testa e prometi, entre lágrimas, que cuidaria dos nossos filhos, que eles nunca iam esquecer que pai maravilhoso tiveram. Dali, fui direto para a delegacia. Tinha papelada para assinar, burocracias que não podiam esperar nem mesmo quando seu mundo acabou de desmoronar. O delegado, um homem de bigode grosso e olhos cansados, falou algo sobre investigar as condições de segurança da fábrica, sobre possível indenização. Palavras que entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Nenhuma indenização traria meu Luiz de volta. Voltei para casa, já era noite. O Júnior estava lá, inquieto, andando de um lado para o outro na sala pequena. A vizinha tinha ficado com ele, mas não teve coragem de contar a notícia. Quando me viu entrar, com os olhos inchados, o rosto lavado de lágrimas, ele soube. O pai? Ele perguntou, a voz embargada. Filho, seu pai... As palavras engasgaram na minha garganta. Como dizer aquilo? Como arrancar a infância do meu menino com uma única frase? Ele morreu, né? O Júnior completou, os olhos já marejados. Eu sabia, sentia aqui dentro. Ele bateu no peito. Naquela noite, abracei meu filho enquanto ele chorava até dormir. Um choro diferente de tudo que já tinha ouvido dele. Não era choro de criança com dor ou medo. Era choro de homem que perdeu o chão. Ele tinha 15 anos, mas naquela noite envelheceu 10. Consegui falar com Mariana por telefone. Ela quis vir na hora, mas pedi que esperasse até o dia seguinte. As estradas eram perigosas à noite, e eu não suportaria perder mais alguém que amava. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e tarefas práticas. Preparar o velório, receber as condolências, explicar 1000 vezes como aconteceu o acidente, ouvir histórias sobre Luiz de pessoas que mal conhecíamos. Tudo enquanto tentava manter a compostura, ser forte para os meus filhos, para os parentes, para os vizinhos que vinham trazer comida e consolo. Mariana chegou no dia seguinte, destruída. Minha filha sempre foi forte, determinada, mas naquele dia parecia uma menininha perdida de novo. Abraçamos as 3, eu, ela e o Júnior, no meio da sala, chorando juntos. Uma família quebrada tentando se segurar nas partes que restaram. O velório foi na nossa casa mesmo, como era costume naquela época. O caixão na sala, as cadeiras emprestadas dos vizinhos enfileiradas, o cheiro de café forte se misturando com o das flores. Pessoas entrando e saindo, dizendo palavras que deveriam consolar, mas que pareciam vazias diante da nossa dor. O Júnior ficou num canto, calado, os olhos inchados e vazios. Não chorava mais, parecia em choque. De vez em quando eu ia até ele, passava a mão nos cabelos, perguntava se queria comer algo, mas ele apenas balançava a cabeça, mudo. Mariana estava ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, me amparando quando as pernas fraquejavam. Ela tinha herdado a força do pai, a capacidade de se manter firme mesmo quando tudo desabava. Na manhã seguinte seria o enterro. Passei a noite em claro, sentada ao lado do caixão, conversando baixinho com meu Luiz, como se ele pudesse me ouvir. Contando nossas memórias, nossos planos que agora nunca se realizariam, pedindo forças para continuar sem ele. Como vou criar nosso menino sozinha, Luiz? Perguntei, as lágrimas escorrendo silenciosas. Como vou dar conta de tudo sem você do meu lado? Amanheceu e o pessoal da funerária veio preparar tudo para o enterro. Acordei os meninos,
Tomamos um café rápido em silêncio. Ninguém conseguia comer nada. Mariana me ajudou a vestir meu único vestido preto. Escovou meus cabelos com cuidado, como eu fazia com ela quando era pequena. Os papéis invertidos na hora da dor. O cemitério ficava no outro lado da cidade. Fomos todos espremidos no carro emprestado de um vizinho. Eu, Mariana, o Júnior, minha irmã e seu marido. O resto do pessoal ia em outros carros, uma procissão lenta pelas ruas da cidade. O dia estava bonito, ironicamente. Um céu azul sem nuvens, sol brilhando como se o mundo não tivesse acabado de desabar para nossa família. Pássaros cantavam nas árvores do cemitério, enquanto o caixão do meu marido descia lentamente para aquela cova escura. O padre disse palavras sobre vida eterna, sobre Deus ter seus planos, sobre Luiz estar num lugar melhor. Eu só conseguia pensar que o melhor lugar para ele era ao meu lado, criando nossos filhos, envelhecendo comigo como tínhamos planejado desde jovens. As pessoas foram jogando flores, punhados de terra. Cada som da terra batendo no caixão era como uma facada no meu peito. Quando terminou, as pessoas começaram a se dispersar, voltando aos seus carros, às suas vidas que continuavam normais, enquanto a minha tinha sido destruída. Fiquei parada ali, sem conseguir me mexer, sem querer ir embora e deixar Luiz naquele lugar frio e escuro. Mariana de um lado, o Júnior do outro, me amparando. "Mãe, vamos para casa", Mariana disse suavemente. "A senhora precisa descansar." Assenti, sem forças para argumentar. Minha cabeça latejava, meu corpo todo doía como se tivesse sido espancada. A dor da perda é física também, não é só do coração. Voltamos para casa em silêncio. Os vizinhos tinham preparado um almoço, a mesa posta na sala onde horas antes estava o caixão do meu marido. A vida tem dessas crueldades. Num momento você vela seu amor, no outro precisa comer, continuar, como se fosse possível. Mariana me levou para o quarto, me ajudou a tirar o vestido preto, me deitou na cama. "Descanse um pouco, mãe, eu cuido de tudo lá fora." Fiquei sozinha naquela cama que por 24 anos tinha dividido com Luiz. O travesseiro dele ainda tinha seu cheiro, aquela mistura de brilhantina, cigarro e o sabonete simples que usava. Abracei o travesseiro e finalmente deixei sair o choro que tinha segurado o dia todo. Não o choro educado, silencioso de quem está em público, mas o choro bruto, animal, que vem das entranhas. Não sei quanto tempo fiquei ali, chorando até não ter mais lágrimas, até que a exaustão me venceu e adormeci num sono pesado, sem sonhos. Quando acordei, a casa estava silenciosa. A luz do fim de tarde entrava fraca pela janela do quarto. Meu corpo doía, minha cabeça pesava, minha boca estava seca. Levantei com dificuldade, me arrastei até o banheiro. Precisava lavar o rosto, escovar os dentes, me recompor um pouco antes de enfrentar os filhos, os parentes que certamente ainda estavam na casa. O banheiro ficava no fim do corredor. A porta estava entreaberta, a luz acesa. Empurrei devagar. Entrei sem fazer barulho. Foi então que vi ele, meu filho, meu menino, meu Júnior. Estava parado na frente do espelho, olhando para o próprio reflexo com uma expressão que nunca tinha visto antes. Dura, fria, quase irreconhecível. Ao lado dele, encostados na parede do pequeno banheiro, estavam 4 rapazes que eu conhecia de vista. Amigos dele da escola ou da rua, nunca soube direito. Eram mais velhos, já passavam dos 18, sempre com cara de poucos amigos. Luiz não gostava que o Júnior andasse com eles. Dizia que eram má influência, que só iam trazer problemas. "Júnior", chamei, confusa com aquela cena. O que esses rapazes estavam fazendo no banheiro da minha casa? Por que estavam todos apertados ali? "O que está acontecendo aqui, filho?" Foi quando o mundo virou de cabeça para baixo. Foi quando perdi não só meu marido, mas também meu filho, minha dignidade, minha fé na humanidade. Meu filho, aquele bebê que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que ensinei a andar, que segurei quando teve febre, que consolei quando caiu da bicicleta, se virou para mim com olhos que não reconheci. Não eram mais os olhos do meu menino. Eram olhos cheios de um ódio tão profundo, tão inexplicável, que gelaram meu sangue. "Fecha a porta",
Ele disse para um dos rapazes. A voz também não era a mesma. Era a voz de um estranho, fria, calculada. Fica de olho lá fora, não deixa ninguém entrar. Júnior, o que você tá? Não consegui terminar a frase. Num movimento rápido, ele avançou contra mim, me empurrando contra a parede com tanta força que perdi o ar. Bati a cabeça nos azulejos. Vi estrelas por um momento. Cala a boca, ele sussurrou entre dentes. Finalmente vamos acertar nossas contas. Tentei gritar, chamar por Mariana, por alguém, mas ele colocou a mão na minha boca com força. Os outros rapazes assistiam, alguns rindo baixo, outros sérios, de braços cruzados, guardando a porta. O que aconteceu naquele pequeno banheiro nos minutos seguintes é algo que tento apagar da memória todos os dias. Meu próprio filho, minha carne e sangue, violentou não apenas meu corpo, mas minha alma, minha essência como mãe, como mulher, como ser humano. Entre socos e tapas que silenciavam meus gritos, ele repetia palavras de ódio que me perfuravam mais fundo que qualquer dor física. Você matou meu pai, ele dizia. Você sugou a vida dele todos esses anos, fez ele trabalhar até morrer. Tentei falar, explicar, implorar. Não conseguia entender de onde vinha tanto ódio, tanta raiva. Onde estava meu menino? O que tinha acontecido com ele? Como o amor podia se transformar em algo tão monstruoso? Todas vocês são iguais, ele continuava, enquanto me agredia. Sugam a vida dos homens e depois fingem que são vítimas. Os amigos dele assistiam tudo, alguns incentivando, outros apenas garantindo que ninguém entrasse, que ninguém me salvasse daquele inferno. Consegui reconhecer alguns. Eram os meninos que o Luiz tanto me alertou, aqueles que tinham má fama no bairro, que já tinham se envolvido com pequenos crimes, com drogas. Não sei quanto tempo durou. Quando algo tão terrível acontece, o tempo parece distorcer. Podem ter sido minutos ou horas. Só sei que quando acabou, quando ele finalmente parou, eu estava caída no chão frio do banheiro, encolhida, sangrando, tremendo, tentando me cobrir com os pedaços rasgados da minha roupa. Ele se ajeitou, olhando para mim com desprezo, como se eu fosse um inseto que acabou de esmagar. Se abaixou, chegou o rosto perto do meu e disse as palavras que vão me assombrar até o fim dos meus dias. Aprende sua vadia. Tu nunca deverias ser minha mãe. Você matou meu pai de tanto estresse. Mulheres são a praga desse mundo. Depois saiu com os amigos, me deixando ali, destruída em todos os sentidos possíveis. Ouvi a porta da frente bater, vozes se afastando na rua. Fiquei paralisada, incapaz de me mover, de gritar, de fazer qualquer coisa além de respirar em suspiros curtos e doloridos. Não sei quanto tempo fiquei ali, jogada no chão daquele banheiro. Parecia que meu corpo tinha virado pedra, que nunca mais ia conseguir me levantar. A dor física era terrível. Sentia o rosto inchado dos golpes, as costelas doendo a cada respiração, marcas de dedos nos meus braços, nas minhas pernas. Mas a dor na alma, essa era insuportável. Foi Carminha, minha amiga de infância, quem me encontrou. Ela tinha vindo trazer uma sopa, como tantos outros vizinhos naqueles dias de luto. Ouviu meus gemidos fracos, me achou caída no banheiro. Meu Deus do céu, Lacerdes! O que aconteceu? Quem fez isso com você? Não consegui responder. Como explicar o inexplicável? Como dizer que meu próprio filho, no dia do enterro do pai, tinha feito aquilo comigo? Carminha me ajudou a levantar, me levou para o quarto, limpou meus ferimentos. Suas mãos tremiam enquanto passava água oxigenada nos cortes, enquanto me ajudava a vestir uma roupa limpa. Foi assalto? Alguém invadiu a casa? Ela perguntava, tentando entender. Balancei a cabeça. Não conseguia falar. Não conseguia formar palavras. Era como se minha voz tivesse sido arrancada, junto com minha dignidade naquele banheiro. Precisamos chamar a polícia, Lacerdes. Você precisa ir para o hospital. De novo, apenas neguei com a cabeça. Polícia? Hospital? Como explicaria? Quem acreditaria? E mesmo que acreditassem, como eu poderia denunciar meu próprio filho? O último pedaço que me restava do meu Luiz? Pelo menos me diz onde está o Júnior, insistiu Carminha. Ele precisa saber o que aconteceu com a mãe dele.
Foi aí que consegui finalmente falar, minha voz saindo como um sussurro rouco. Foi ele. Carminha ficou paralisada. A compressa de água fria que segurava contra meu rosto caindo na cama. Foi ele o quê, Lacerdes? O que você tá dizendo? Foi o Júnior. Ele e os amigos. Ele me machucou. Ele me... As palavras morreram na minha garganta. Não conseguia dizer. Não conseguia nomear o que tinha acontecido. Vi o horror crescer nos olhos da minha amiga à medida que ela compreendia. Vi a incredulidade, o choque, depois a raiva. Não, ela disse balançando a cabeça. Não pode ser. Ele é seu filho. Ele acabou de perder o pai. Você deve estar confusa, em choque. Queria que fosse verdade. Queria estar confusa, ter imaginado tudo. Mas as marcas no meu corpo, a dor na minha alma, o eco das palavras dele na minha mente, tudo era real demais. Carminha ficou comigo a noite toda. Me deu um calmante que tinha na bolsa, me fez beber um chá quente, sentou ao lado da cama segurando minha mão enquanto eu caía num sono inquieto, cheio de pesadelos. O Júnior não voltou para casa naquela noite. Nem na seguinte. Na terceira noite, ouvi a porta da frente abrindo tarde da noite. Passos no corredor, a porta do quarto dele fechando. Tremi embaixo das cobertas, o coração disparado de medo. Será que ele voltaria a me machucar? Seria pior dessa vez? Não dormi nada, os olhos fixos na porta do meu quarto que não tinha tranca. De manhã, quando o sol já estava alto, criei coragem para sair do quarto. A casa estava silenciosa. Encontrei o Júnior na cozinha, comendo um pedaço de pão como se nada tivesse acontecido. Quando me viu, com o rosto ainda inchado, os hematomas visíveis nos braços, ele apenas deu um sorriso de lado. Não havia remorso, não havia arrependimento. Havia apenas aquele ódio frio, calculado, que eu não conseguia compreender. Bom dia, mãezinha, ele disse, com uma ironia cruel na voz. Dormiu bem? Não respondi. Não conseguia olhar nos olhos dele, não conseguia ficar na mesma sala. Voltei para o quarto, tremendo, enjoada. Me sentei na cama, as mãos apertando o lençol com força. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Uma decisão que nenhuma mãe deveria precisar tomar, mas que eu não via outra saída. Não podia continuar vivendo sob o mesmo teto que ele. Não depois do que aconteceu. Não com aquele medo constante, aquela dor, aquela traição que era grande demais para suportar. Mariana tinha voltado para a faculdade 2 dias depois do enterro, relutante em me deixar sozinha. Mas eu tinha insistido que ficaria bem, que precisava da rotina, que o Júnior estaria comigo. Mal sabia ela o que aconteceria horas depois de sua partida. Liguei para ela de um orelhão na esquina, sem coragem de usar o telefone de casa, com medo que o Júnior ouvisse. Quando ela atendeu, minha voz falhou. Como contar à minha filha o que seu irmão tinha feito? Como destruir a imagem que ela tinha dele? Como partir o coração dela que já estava tão partido pela perda do pai? Mãe, está tudo bem? Por que a senhora está chorando? Respirei fundo, tentando encontrar as palavras. Filha, preciso da sua ajuda. Posso ir ficar com você por uns dias? O silêncio do outro lado mostrou a surpresa dela. Eu nunca tinha pedido algo assim antes. Nunca tinha querido sair de casa, deixar as coisas para trás. Claro, mãe, claro que pode. Aconteceu alguma coisa? O Júnior está bem? Ele está bem, respondi, as palavras saindo amargas da minha boca. Vou te explicar quando chegar aí. Vou pegar o ônibus amanhã cedo. Mas, mãe, a senhora nunca viajou sozinha. Quer que eu vá buscar? Não, filha. Preciso fazer isso. Só me espera na rodoviária, tá? Voltei para casa, o coração pesado, a decisão tomada. Esperei o Júnior sair. Ele passava a maior parte do dia na rua agora, com aqueles amigos que eu tanto temia. Quando tive certeza que ele não voltaria tão cedo, comecei a arrumar uma mala pequena. Algumas roupas, os documentos importantes, as poucas joias que tinha, a aliança de casamento, um cordão que Luiz me deu quando completamos 15 anos juntos, os brincos da minha mãe. Olhei ao redor da casa onde tinha vivido tantos anos, onde tinha criado meus filhos, onde tinha sido feliz ao lado do meu marido. Cada canto guardava memórias,
algumas doces, outras agora manchadas pelo que aconteceu. Sentei à mesa da cozinha e escrevi uma carta. A mão tremia tanto que quase não conseguia segurar a caneta, mas precisava deixar aquelas palavras. Precisava que ele entendesse por que eu estava indo embora, mesmo que duvidasse que ele se importaria. Júnior, escrevi, as lágrimas embaçando minha visão, caindo sobre o papel. Não sei o que fiz para ti, filho, para você pensar isso de mim, para fazer o que fez. Mas claramente você não pode mais viver com sua mãe. Você tem um dia para pagar o aluguel da casa. Eu me nego a pagar depois do que você fez comigo. Parei, olhando para as palavras na página. Eram insuficientes, incapazes de expressar a devastação que sentia. A ferida que nunca cicatrizaria. Mas eram as únicas que consegui encontrar. Terminei a carta, a coloquei sobre a mesa onde ele certamente a veria. Peguei minha mala, dei uma última olhada na casa que não seria mais meu lar e saí pela porta sem olhar para trás. Caminhei até a rodoviária com a mala pesando, não apenas nos meus braços, mas na minha alma. Comprei uma passagem para a cidade onde Mariana estudava. Esperei o ônibus sentada num banco, os olhos fixos no chão, tentando não pensar, não sentir. Quando o ônibus finalmente partiu, quando as ruas conhecidas começaram a ficar para trás, permiti que as lágrimas voltassem a cair. Chorei pelo marido que perdi, pelo filho que nunca mais veria, pela vida que tinha construído com tanto cuidado e que agora estava em ruínas. O trajeto de 5 horas pareceu interminável. Olhava pela janela sem realmente ver a paisagem, perdida nos meus pensamentos, nas minhas dores. Os outros passageiros deviam achar que eu estava de luto, e estava, de tantas maneiras diferentes. Quando finalmente cheguei ao destino, vi Mariana me esperando na plataforma. Minha filha, minha luz, minha salvação. Ela correu até mim assim que me viu descendo do ônibus, mas parou a meio caminho, os olhos arregalados de choque ao ver meu rosto ainda marcado, meu jeito de andar curvado pela dor nas costelas. Mãe, o que aconteceu com a senhora? Ela perguntou, a voz tremendo. Balancei a cabeça, incapaz de falar ali, no meio de tantas pessoas. Em casa, filha. Te conto tudo em casa. O apartamento que Mariana dividia com 2 colegas era pequeno, simples, típico de estudantes. Um sofá gasto, uma mesinha de centro coberta de livros, uma cozinha apertada. Mas naquele momento me pareceu o lugar mais acolhedor do mundo. As colegas dela, percebendo que precisávamos de privacidade, inventaram algum compromisso e saíram. Ficamos só nós 2, sentadas naquele sofá velho, minhas mãos entre as dela. Agora me conta, mãe, o que aconteceu? Foi assalto? Alguém invadiu a casa? Respirei fundo. Se tinha uma pessoa no mundo para quem eu podia contar a verdade, era Mariana. Minha filha, tão forte, tão sensata, tão parecida com o pai na determinação e comigo na sensibilidade. Foi o seu irmão, falei, a voz quase sumida. O Júnior me machucou. Ele e uns amigos. Vi a confusão no rosto dela, a incredulidade. Como assim o Júnior? Ele te bateu? Por quê? Vocês brigaram? Como explicar o inexplicável? Como colocar em palavras o horror daqueles momentos no banheiro? Não foi só bater, filha. Consegui dizer finalmente, as lágrimas voltando com força. Foi pior. Muito pior. Aos poucos, entre soluços e pausas, contei o que tinha acontecido. Não todos os detalhes. Há coisas que uma mãe não consegue dizer para a filha, por mais próximas que sejam. Mas o suficiente para ela entender a gravidade, o horror, a traição imperdoável. Mariana ouviu tudo em silêncio, as mãos apertando as minhas com tanta força que chegavam a doer. Vi seu rosto passar por todas as emoções. Choque, descrença, nojo, fúria. Quando terminei, ela se levantou de um salto, andando de um lado para o outro da pequena sala. Temos que chamar a polícia. Ele não pode ficar impune. Aqueles amigos dele também. Isso é crime, mãe. Crime hediondo. Não, respondi, balançando a cabeça com firmeza. Não quero polícia. Não quero que ninguém saiba. Só quero esquecer. Começar de novo, longe dele. Mas, mãe, ele precisa pagar pelo que fez. Ele já perdeu a mãe, interrompi. Assim como eu perdi um filho.
Isso já não é punição suficiente? Mariana sentou-se novamente ao meu lado, me abraçando com cuidado para não machucar minhas costelas. Choramos juntas, mãe e filha, lamentando não apenas a morte de Luiz, mas agora também a perda de Júnior. Não pela morte, mas por algo talvez ainda mais definitivo. Naquela noite, deitada no sofá que Mariana tinha arrumado para mim como cama, olhando para o teto desconhecido, me perguntei onde tinha errado. O que eu poderia ter feito diferente na criação do meu filho para que ele não se transformasse naquilo? Será que foi a ausência do pai tanto tempo trabalhando? Será que foram aqueles amigos, aquelas más influências? Ou será que havia algo de podre dentro dele desde o início, algo que nenhum amor de mãe poderia curar? Não encontrei respostas. Só a certeza dolorosa de que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Que alguns atos são tão monstruosos que não há volta, não há perdão possível, nem mesmo de mãe para filho. Na manhã seguinte, me olhei no espelho do pequeno banheiro do apartamento. Meu rosto ainda estava inchado, marcas roxas e amareladas destacando-se na pele pálida. Meus olhos pareciam fundos, opacos, como se a luz que um dia tiveram tivesse sido apagada. Quem é você agora, Lacerdes? Perguntei à mulher no espelho. Quem você vai ser sem o Luiz, sem sua casa, sem seu filho? Não tinha resposta ainda. Só sabia que tinha que seguir em frente, um passo de cada vez. Pelo menos ainda tinha Mariana. Pelo menos não estava completamente sozinha no mundo. E foi assim, naquela pequena cidade universitária, no apartamento apertado da minha filha, que comecei a reconstruir minha vida dos cacos que sobraram. Um dia de cada vez, uma dor de cada vez, um pequeno respiro de esperança de cada vez. Mas a ferida que meu filho abriu no meu coração, essa nunca cicatrizou completamente. E duvido muito que um dia vá cicatrizar. Aquela manhã do enterro, o céu amanheceu cinzento, como se até a natureza respeitasse nossa dor. Tinha chovido durante a madrugada, uma garoa fina que deixou tudo úmido, com aquele cheiro de terra molhada que me lembra a infância. Vesti o único vestido preto que tinha, guardado no fundo do armário para ocasiões tristes que eu nunca imaginei que chegariam tão cedo. Mariana me ajudou a arrumar o cabelo, a passar um pouquinho de pó no rosto para disfarçar a palidez. Minhas mãos tremiam tanto que nem o batom consegui passar direito. Como uma mulher ainda jovem, com 43 anos, podia estar se arrumando para o enterro do marido? A vida tem dessas crueldades que a gente nunca está preparada para enfrentar. Vai ficar tudo bem, mãe, Mariana dizia, segurando meus ombros, me olhando com aqueles olhos tão parecidos com os do pai. Mas nós duas sabíamos que era mentira. Nada ficaria bem, não tão cedo, talvez nunca mais. O Júnior apareceu na porta do quarto já vestido, uma camisa escura que ficava grande nele, provavelmente emprestada de algum vizinho. Estava pálido, os olhos vermelhos, o cabelo despenteado. Parecia tão jovem, tão frágil naquele momento, que meu coração de mãe se apertou. Apesar dos problemas, apesar da rebeldia dos últimos tempos, ele ainda era meu filho, meu menino que tinha acabado de perder o pai. Estão todos esperando, ele disse, a voz rouca. O carro da funerária já chegou. O velório tinha sido na nossa casa mesmo, como era costume. A sala pequena, lotada de gente, parentes que nem víamos há anos, colegas de trabalho de Luiz, vizinhos, conhecidos. Cada um com sua história sobre meu marido. Cada um com suas condolências que não traziam conforto nenhum. A saída do caixão de casa foi o primeiro momento que senti que ia desabar de vez. Ver aquela caixa de madeira escura, onde estava o corpo do homem com quem dividi mais da metade da minha vida, sendo carregada para fora, foi como se arrancassem um pedaço de mim junto. Mariana me segurou firme, me impedindo de cair. Júnior caminhava atrás do caixão, o rosto sem expressão, os punhos fechados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. O cemitério não ficava longe. Fomos caminhando numa procissão lenta, silenciosa, cortando as ruas do bairro. Vizinhos saíam à porta, tiravam o chapéu em respeito, faziam o sinal da cruz. Luiz era conhecido, respeitado na comunidade. Um homem trabalhador, honesto, um bom pai de família. Pelo menos era o que todos pensavam.
O que eu também pensei até descobrir da pior maneira possível que dentro da minha própria casa crescia um monstro que eu não reconhecia. O enterro em si foi rápido, como são essas coisas. O caixão descendo lentamente para aquela cova escura, o padre falando sobre vida eterna, sobre reencontro no paraíso. Palavras que pareciam vazias diante da realidade brutal daquele buraco na terra que agora guardaria para sempre o corpo do meu Luiz. Joguei uma rosa branca sobre o caixão, as lágrimas embaçando minha visão. Descanse em paz, meu amor. Sussurrei, sentindo que uma parte de mim descia junto com ele para a escuridão. Depois da cerimônia, as pessoas começaram a voltar para as suas vidas. Algumas foram até nossa casa, onde os vizinhos tinham organizado um pequeno almoço, comida que eu não tinha fome para comer, companhia que não tinha forças para aguentar. Mas era assim que as coisas funcionavam. Era o ritual da morte que a gente segue sem questionar, mesmo quando tudo parece sem sentido. Na casa, me sentia sufocada com tantas pessoas, tantas vozes, tantos olhares de pena. Precisava de um momento sozinha, um momento para respirar, para tentar assimilar que agora era viúva, que tinha que criar um filho adolescente sozinha, que toda a vida que conhecia tinha acabado. Vou ao banheiro, murmurei para Mariana, que não tinha saído do meu lado nem por um minuto. Já volto. Caminhei pelo corredor estreito até o banheiro nos fundos da casa. Era o único lugar onde poderia ter um pouco de privacidade naquele momento. Entrei, tranquei a porta, encostei a testa na parede fria de azulejos e, finalmente, deixei sair o soluço que estava preso na minha garganta. Luiz, como vou viver sem você? Murmurei pro nada, as lágrimas correndo livres pelo rosto. Como vou suportar acordar todo dia sabendo que você não vai voltar? Não sei quanto tempo fiquei ali, chorando em silêncio. Podiam ter sido minutos ou horas. Quando finalmente me acalmei um pouco, lavei o rosto com água fria, tentando disfarçar os olhos inchados, o nariz vermelho. Respirei fundo algumas vezes, me preparando para voltar para aquela sala cheia de gente, para aquele papel de viúva forte que todos esperavam que eu desempenhasse. Estava destrancando a porta quando ouvi vozes se aproximando pelo corredor. Vozes masculinas, jovens, falando baixo, mas num tom que me fez congelar onde estava. Ela tá aí dentro, certeza. Era a voz do Júnior. Vi ela vindo para cá. E as outras pessoas? Perguntou outra voz que não reconheci. Tão tudo na sala, comendo. Ninguém vai vir aqui atrás. Vocês ficam de guarda, qualquer coisa dão um toque. Meu coração acelerou. Algo no tom do meu filho me deu um medo que nunca tinha sentido antes. Um instinto primordial, animal, de perigo iminente. Antes que pudesse reagir, a porta foi empurrada com força. Júnior entrou, seguido por 4 rapazes que reconheci vagamente. Amigos dele da escola ou da rua, aqueles que Luiz sempre dizia que eram má companhia. "O que vocês querem?" Perguntei, recuando até encostar na pia. "Júnior, o que está acontecendo?" Meu filho me olhava de um jeito que nunca tinha visto antes. Não havia tristeza pelo pai que acabara de enterrar. Não havia o respeito que sempre ensinamos que deveria ter pela mãe. Seus olhos estavam frios, duros, cheios de um ódio que não compreendia. "Chegou sua hora de pagar, velha", ele disse, fechando a porta atrás de si. 2 dos rapazes ficaram de guarda, os outros 2 ao lado dele, todos me encarando como se eu fosse algum tipo de presa encurralada. "Pagar pelo quê, filho?" Perguntei, a voz tremendo, tentando ganhar tempo, tentando entender o que estava acontecendo. "Do que você está falando?" "Pelo meu pai", ele respondeu, se aproximando mais. Podia sentir o cheiro de bebida no hálito dele, misturado com outro odor que não reconheci na hora, mas depois soube que era droga. "Você matou ele, fazendo ele trabalhar como um condenado enquanto você ficava em casa sem fazer nada." "Júnior, eu nunca..." Tentei explicar, chocada com a acusação. Como ele podia pensar isso? Como podia me culpar pela morte do pai, pelo acidente na fábrica? Seu pai e eu, a gente... Não consegui terminar. O primeiro golpe veio rápido, um tapa no rosto com tanta força que cambaleei para trás, batendo a cabeça na parede. A dor foi aguda, imediata, mas o choque foi ainda maior. Meu filho tinha me batido, meu filho tinha erguido a mão contra mim. "Cala a boca!" ele gritou,
o rosto contorcido de raiva. Não quero ouvir suas mentiras. Vocês, mulheres, são todas iguais. Só sabem sugar a vida dos homens e depois fingir que são vítimas. O que aconteceu nos minutos seguintes é algo que tento bloquear da minha memória todos os dias. As mãos do meu próprio filho, que um dia segurei quando ele aprendia a andar, agora me agrediam com uma violência que jamais imaginei possível. Socos no estômago que me faziam perder o ar, tapas no rosto que deixavam minha visão turva, puxões de cabelo que arrancavam mechas inteiras. E não era só a violência física, era o ódio em cada palavra que saía da boca dele. Um ódio contra mim, contra mulheres em geral, alimentado por sabe-se lá quais influências, quais distorções, qual veneno que alguém tinha derramado no ouvido do meu filho quando eu não estava olhando. Os amigos dele assistiam tudo, alguns rindo, outros sérios, mas nenhum fazendo nada para impedir. Pelo contrário, estavam ali para garantir que ninguém entrasse, que ninguém me salvasse daquele pesadelo. Em algum momento, quando já estava caída no chão, quase sem forças para me defender, senti as mãos dele rasgando meu vestido, tocando meu corpo de uma forma que filho nenhum deveria tocar uma mãe. Foi aí que entendi que o horror tinha apenas começado, que ele planejava uma violação ainda mais profunda, mais imperdoável. Não, filho, implorei, reunindo as poucas forças que me restavam. Por favor, não faça isso. Sou sua mãe. Te carreguei no ventre, te amamentei, te criei com tanto amor. Por um instante, vi algo passar pelos olhos dele. Um lampejo de hesitação, talvez um último vestígio do menino que um dia foi. Mas logo desapareceu, engolido pelo ódio, pela raiva, pelo que quer que estivesse consumindo ele por dentro. Você não é minha mãe. Ele cuspiu as palavras. É só mais uma mulher que destruiu a vida de um homem bom. O que ele fez depois? Como descrever a pior dor que uma mulher? Uma mãe pode sentir? Não foi apenas meu corpo que foi violado naquele pequeno banheiro. Foi minha alma, minha essência, tudo o que eu acreditava sobre família, sobre amor, sobre o mundo. Fechei os olhos, tentei me transportar para outro lugar, para outro tempo. Pensei no Luiz, no nosso primeiro encontro na quermesse, no jeito que ele sorria timidamente, no cheiro de brilhantina do cabelo dele. Pensei nos nossos filhos pequenos, nos domingos de sol no parque, nas noites de inverno ao redor do fogão, contando histórias. Tentei me agarrar a essas memórias enquanto meu presente se transformava no pior pesadelo possível. Quando finalmente acabou, quando ele finalmente saiu de cima de mim, eu estava mais morta do que viva. Não fisicamente. Meu coração ainda batia, meus pulmões ainda respiravam, mas algo dentro de mim tinha sido destruído para sempre. Algo que nunca mais voltaria, não importa quanto tempo passasse. Júnior se levantou, ajeitou a roupa, olhando para mim caída no chão com um desprezo gélido. Os amigos dele estavam inquietos, sussurrando que deveriam ir embora antes que alguém aparecesse. Ele se inclinou uma última vez, aproximando o rosto do meu. Pude ver cada detalhe daqueles olhos que um dia foram tão parecidos com os do pai, mas que agora não reconhecia mais. Aprende sua vadia. Tu nunca deverias ser minha mãe, ele disse, a voz baixa mas clara. Você matou meu pai de tanto estresse. Mulheres são a praga desse mundo. Depois saiu, junto com os outros, me deixando ali, quebrada em todos os sentidos da palavra. Ouvi a porta da frente batendo, vozes se afastando na rua. E então, silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, cheio de uma dor tão grande que não cabia no meu peito. Não conseguia me mover. Cada centímetro do meu corpo doía, mas a dor física era quase um alívio comparada à agonia na minha alma. Como um filho pode fazer isso com a própria mãe? Como aquele bebê que embalei tantas noites, aquela criança que ensinei a ler, a escrever, a rezar, poderia se transformar nisso? Não sei quanto tempo fiquei ali, jogada no chão daquele banheiro. Parecia que meu corpo tinha virado pedra, que nunca mais ia conseguir me levantar. A realidade tinha se tornado tão insuportável que minha mente tentava escapar, flutuar para longe daquele corpo machucado, daquela dor sem fim. Foi Carminha, minha amiga de infância, quem me encontrou. Ela tinha vindo ver como eu estava, preocupada porque não me via há um tempo na sala com os outros.
Ouviu meus gemidos fracos quando passou pelo corredor, abriu a porta do banheiro e me encontrou naquele estado deplorável. O choque no rosto dela, o horror, a incredulidade, era como olhar num espelho que refletia tudo que eu mesma estava sentindo. Meu Deus do céu, Lacerdes, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Não consegui responder. As palavras ficaram presas na minha garganta, sufocadas pela vergonha, pelo horror do que tinha acontecido. Como contar a alguém, mesmo uma amiga tão próxima, que meu próprio filho tinha feito aquilo comigo? Como colocar em palavras algo tão monstruoso, tão contra a natureza? Carminha não esperou resposta. Com uma força que não imaginava que aquela mulher franzina tivesse, me ajudou a levantar. Me levou aos tropeços até meu quarto. Lá, com gestos gentis, mas eficientes, limpou meus ferimentos, me ajudou a vestir uma camisola limpa, me deitou na cama. Vou chamar a polícia, ela disse, determinada, já pegando o telefone ao lado da cama. Quem quer que tenha feito isso precisa pagar. Não! Consegui gritar, reunindo forças que não sabia que ainda tinha. Não chama ninguém, por favor. Ela me olhou confusa, o telefone ainda na mão. Como assim não chamar ninguém? Olha o que fizeram com você. Isso é crime, Lacerdes. Não pode ficar assim. Não posso. Sussurrei, as lágrimas voltando a correr. Não posso denunciar. Por que não? Você está protegendo alguém? Quem fez isso, Lacerdes? Foi assalto? Alguém invadiu a casa? Fechei os olhos, incapaz de olhar para ela enquanto dizia a verdade terrível. Foi o Júnior, murmurei, tão baixo que ela teve que se inclinar para ouvir. Meu filho fez isso comigo. O silêncio que seguiu foi absoluto. Quando abri os olhos, vi Carminha paralisada, o rosto pálido, os olhos arregalados de horror. Não, ela disse finalmente balançando a cabeça. Não pode ser. Ele é seu filho. Ele acabou de perder o pai. Você deve estar confusa, em choque. Queria que ela estivesse certa. Queria estar confusa, delirando, imaginando coisas. Mas as marcas no meu corpo, a dor dilacerante entre minhas pernas, o eco das palavras dele na minha mente, tudo era real demais. Foi ele, repeti, a voz mais firme agora, a terrível verdade se solidificando à medida que a pronunciava. Ele e os amigos, eles me seguraram. Ele me bateu. Ele fez coisas que um filho jamais deveria fazer com a mãe. Vi o entendimento crescer nos olhos da minha amiga, seguido por um horror tão profundo que nem mesmo as palavras poderiam expressar. Ela levou a mão à boca, sufocando um grito. Meu Deus! Lacerdes! Como? Por quê? Balancei a cabeça, as lágrimas agora correndo livremente. Ele me culpa pela morte do pai. Disse que fiz Luiz trabalhar até morrer. Que mulheres são! São a praga do mundo. Carminha se sentou na beirada da cama, a mão ainda cobrindo a boca, o corpo tremendo leve com o choque. Depois de um momento, estendeu a mão e segurou a minha, apertando com força. Temos que chamar a polícia, ela disse, a voz mais suave agora, mas ainda determinada. Isso não pode ficar assim, ele precisa pagar pelo que fez. Não! Exclamei novamente, o desespero me dando forças. Ele é meu filho, Carminha, meu menino. Por mais monstruoso que tenha sido o que ele fez, não posso mandar meu filho para a cadeia. Mas Lacerdes, ele não é mais seu menino. O que ele fez, isso é imperdoável, é crime, é monstruoso. Eu sei, respondi, a voz quebrando em soluços. Acredite, eu sei melhor que ninguém. Mas não posso. Simplesmente não posso. Carminha ficou em silêncio por um longo momento, ainda segurando minha mão. Finalmente, suspirou profundamente. E o que você vai fazer então? Não pode continuar vivendo aqui com ele, não depois disso. Não vou, respondi, a decisão já tomada, mesmo que doesse como arrancar um pedaço de mim mesma. Vou embora. Vou morar com a Mariana. E o Júnior? Vai deixá-lo aqui nesta casa? Ele é quase um homem agora, respondi, uma amargura que nunca tinha sentido antes colorindo minhas palavras. Escolheu seu caminho. Agora tem que arcar com as consequências. Vou cortar o dinheiro, não vou mais pagar as contas. Ele que se vire, como quis se virar hoje, como homem. Não era vingança, era sobrevivência.
Era colocar o máximo de distância possível entre mim e aquele que tinha destruído não apenas meu corpo, mas minha fé na bondade humana, minha crença na família como refúgio. Carminha ficou comigo a noite toda. Me deu um calmante que tinha na bolsa, me fez beber um chá quente, sentou ao lado da cama segurando minha mão, enquanto eu oscilava entre a consciência e um sono inquieto, povoado de pesadelos. O Júnior não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Na terceira noite, acordei sobressaltada ao ouvir a porta da frente abrindo. Passos no corredor, a porta do quarto dele fechando. Tremi embaixo das cobertas, o coração disparado de medo. Será que ele voltaria a me machucar? Seria pior dessa vez? Não dormi nada, os olhos fixos na porta do meu quarto que não tinha tranca. De manhã, quando o sol já estava alto, ouvi ele na cozinha. Reunindo toda a coragem que me restava, me levantei, me vesti com roupas que escondiam a maior parte dos hematomas e saí do quarto. Ele estava sentado à mesa da cozinha, comendo um pedaço de pão como se nada tivesse acontecido. Quando me viu, com o rosto ainda inchado, os hematomas visíveis onde a roupa não cobria, ele apenas deu um sorriso frio, sem emoção. "Bom dia, mãezinha", ele disse, a voz carregada de uma ironia cruel. "Dormiu bem?" Não respondi. Não conseguia olhar nos olhos dele. Não conseguia ficar na mesma sala. Voltei para o quarto, tremendo, enjoada, o medo e a repulsa me sufocando. Foi então que decidi. Não podia esperar mais nem um dia. Tinha que sair daquela casa imediatamente, antes que ele resolvesse terminar o que tinha começado. Esperei ele sair. Ele passava a maior parte do dia na rua agora, com aqueles amigos que eu tanto temia. Quando tive certeza que ele não voltaria tão cedo, comecei a arrumar uma mala pequena. Algumas roupas, os documentos importantes, as poucas joias que tinha, a aliança de casamento, um cordão que Luiz me deu quando completamos 15 anos juntos, os brincos da minha mãe. Olhei ao redor da casa onde tinha vivido tantos anos, onde tinha criado meus filhos, onde tinha sido feliz ao lado do meu marido. Cada canto guardava memórias, algumas doces, outras agora manchadas pelo que aconteceu. Sentei à mesa da cozinha e escrevi uma carta. A mão tremia tanto que quase não conseguia segurar a caneta, mas precisava deixar aquelas palavras. Precisava que ele entendesse por que eu estava indo embora, mesmo que duvidasse que ele se importaria. "Júnior", escrevi, as lágrimas embaçando minha visão. "Não sei o que fiz para ti, filho, para você pensar isso de mim, para fazer o que fez. Mas claramente você não pode mais viver com sua mãe. Você tem um dia para pagar o aluguel da casa. Eu me nego a pagar depois do que você fez comigo." Deixar aquela carta na mesa da cozinha foi como arrancar um pedaço do meu próprio coração e deixá-lo ali, sangrando. As palavras que escrevi estavam borradas pelas lágrimas que não consegui conter. Mesmo depois de tudo que ele tinha feito, era meu filho. A criatura que carreguei no ventre por 9 meses, que vi dar os primeiros passos, que ensinei a falar, a escrever, a rezar. Como uma mãe abandona um filho? Como corta esse cordão invisível que nos liga desde o primeiro sopro de vida? Mas eu não tinha escolha. Ficar seria morrer, talvez não do corpo, mas certamente da alma. Ou pior, talvez da próxima vez ele não parasse, talvez da próxima vez a violência fosse ainda maior. E como poderia viver sob o mesmo teto que aquele estranho que usava o rosto do meu filho, mas cujos olhos não reconhecia mais? Saí pela porta dos fundos. A mala pesada na mão, mais pesada ainda no coração. O quintal pequeno, onde Júnior brincava quando criança, onde Luiz plantava suas rosas nos fins de semana, onde éramos felizes, sem saber que a felicidade é tão frágil quanto bolha de sabão. Dei uma última olhada, gravando na memória, sabendo que nunca mais voltaria. Caminhei até a rodoviária como uma sonâmbula. As ruas eram as mesmas de sempre, as pessoas as mesmas, tudo igual, mas eu estava diferente, irreconhecível até para mim mesma. A Lacerdes que entrou naquele banheiro no dia do enterro do marido não era a mesma que agora comprava uma passagem de ônibus para outra cidade. Sentei num banco afastado, esperando a hora da partida, tentando me tornar invisível. Não queria encontrar nenhum conhecido, não queria explicar os hematomas no rosto, não queria mentir, mas também não podia contar a verdade.
Algumas verdades são pesadas demais até para serem ditas em voz alta. Quando o ônibus finalmente chegou, subi com dificuldade. Meu corpo todo doía. Cada movimento era um lembrete do horror que tinha vivido. Escolhi um assento na última fileira, longe dos outros passageiros, e me encolhi contra a janela. Enquanto o ônibus deixava para trás as ruas familiares, os lugares onde tinha vivido toda a minha vida, senti um misto de alívio e devastação. Estava fugindo, sim. Mas às vezes fugir é o único ato de coragem possível quando todas as outras portas se fecharam. A viagem durou 5 horas que pareceram 5 anos. Minha mente não parava, revivendo os momentos terríveis, tentando entender como tinha chegado àquele ponto. Onde eu tinha errado na criação do meu filho? Que semente de ódio tinha crescido dentro dele sem que eu percebesse? Como não vi os sinais? Como não evitei que chegasse a esse ponto? Cheguei na cidade de Mariana já no final da tarde. Ela me esperava na rodoviária, o rosto tenso de preocupação. Quando me viu descendo do ônibus, mancando levemente, o rosto ainda inchado apesar dos dias que tinham se passado, seus olhos se encheram de lágrimas. "Mãe", ela murmurou, correndo até mim, parando a meio caminho, sem saber como me abraçar, sem machucar mais ainda. "Tá tudo bem, filha", menti, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. "Vamos para casa." O apartamento que Mariana dividia com 2 colegas era pequeno, simples, típico de estudantes. Mas naquele momento me pareceu um palácio, um refúgio, o único porto seguro num mundo que tinha virado de cabeça para baixo. As meninas foram gentis, não fizeram perguntas sobre meu estado, sobre o motivo da minha vinda repentina. Mariana deve ter inventado alguma história, algo que não envolvesse a verdade terrível. Ofereceram o sofá da sala para mim, insistiram que não era incômodo, que poderia ficar o tempo que precisasse. Naquela primeira noite, deitada naquele sofá estranho, olhando para o teto desconhecido, chorei silenciosamente até não ter mais lágrimas. Chorei pelo marido que tinha perdido, pelo filho que tinha me traído da pior maneira possível, pela vida que conhecia e que nunca mais teria de volta. Os dias que se seguiram foram um pesadelo acordado, os hematomas foram desbotando, as dores físicas diminuindo, mas a ferida na alma parecia que nunca fecharia. Acordava no meio da noite gritando, revivendo aqueles momentos terríveis no banheiro. Mariana vinha correndo, me abraçava, chorava comigo, impotente diante de uma dor que ninguém poderia curar. Uma semana depois da minha chegada, recebi uma ligação. Era a dona Zulmira, nossa vizinha de anos, que tinha meu contato na casa da Mariana em caso de emergência. "Dona Lacerdes", ela disse, a voz hesitante. "Desculpe incomodar, mas a senhora não vai voltar? O Júnior tá aqui sozinho, não tá indo pra escola, tem uns rapazes estranhos entrando e saindo da casa a toda hora. A luz foi cortada ontem. Senti um aperto no peito. Por mais que tentasse arrancar, o amor de mãe ainda estava lá, enterrado sob camadas de trauma e dor. "Não vou voltar, dona Zulmira", respondi, a voz mais firme do que esperava. "O Júnior. Ele fez algo imperdoável. Agora ele vai ter que se virar sozinho. Mas, dona Lacerdes, ele é só um menino. Acabou de perder o pai. Ele tem 15 anos, já não é mais criança." Cortei, incapaz de ouvir mais. "E algumas ações têm consequências. Ele escolheu o caminho dele. Agora vai ter que andar por ele." Desliguei sem esperar resposta, as mãos tremendo. Era a decisão mais difícil que já tinha tomado, mas não tinha volta. Não podia mais ser mãe daquele que tinha destruído não apenas meu corpo, mas minha alma. Nos dias que se seguiram, recebi mais ligações parecidas. Da escola, querendo saber por que Júnior não estava indo às aulas. De outros vizinhos, preocupados com o estado da casa, com as pessoas que frequentavam, com os barulhos estranhos durante a noite. Cada ligação era uma facada no coração, um lembrete do fracasso, da vergonha, da dor. Mariana, vendo meu sofrimento, sugeriu que mudássemos o número de telefone. "A senhora não deve nada a ninguém, mãe. Não precisa ficar passando por isso toda vez que o telefone toca." Concordei. Era covarde, talvez. Mas não tinha forças para continuar sendo o ponto de contato de um filho que tinha me violentado da pior maneira possível. O novo número foi uma pequena libertação. Pelo menos os telefonemas pararam.
O tempo foi passando, lento como só o tempo passa quando estamos sofrendo. 1 mês, 2, 3. Os ferimentos físicos cicatrizaram completamente, mas os da alma continuavam abertos, sangrando a cada lembrança, a cada sonho ruim, a cada vez que via um rapaz na rua que lembrava o Júnior. Mariana se formou naquele mesmo ano. Uma cerimônia bonita, onde ela usou a gravata que tinha sido do pai, guardada com carinho entre suas coisas. Chorei de orgulho vendo minha filha recebendo o diploma, pensando em como Luiz teria ficado feliz, como teria enchido o peito ao ver nossa menina realizando o sonho que ele não pôde realizar. Consegui um emprego numa pequena loja de tecidos perto do apartamento. Nada muito, apenas o suficiente para não ser um peso para Mariana, para ter meu próprio dinheiro, minha independência. Aos 43 anos, estava recomeçando do zero, aprendendo a viver uma vida que nunca tinha imaginado para mim. Às vezes, geralmente tarde da noite, quando não conseguia dormir, pensava no Júnior. O que teria acontecido com ele? Onde estaria? Teria seguido um caminho ainda pior, sem ninguém para guiar, para estabelecer limites? Ou teria, de alguma forma, encontrado redenção, arrependimento pelo que fez? Não tinha respostas, e talvez fosse melhor assim. Foi Mariana quem, 6 meses depois da minha partida, trouxe notícias dele. Tinha ido à nossa cidade natal resolver pendências da casa, que continuava no meu nome, embora eu não quisesse mais voltar lá. Encontrei o Júnior, mãe, ela disse, sentando-se ao meu lado no sofá que tinha se tornado minha cama nos últimos meses. Ele está vivendo com um tio, o irmão do pai. A casa foi despejada. Ele não pagou as contas como a senhora imaginava. Senti um nó na garganta. Por mais que tentasse, não conseguia arrancar completamente o amor de mãe do meu coração. Ele perguntou por mim? Mariana hesitou, mordendo o lábio como fazia desde criança, quando não queria dizer algo que poderia me machucar. Não, mãe. Ele disse coisas horríveis sobre a senhora. Parece pior que antes. Está usando drogas pesadas, pelo que o tio me contou, andando com gente muito perigosa. Fechei os olhos, sentindo uma dor diferente agora. Não mais a dor aguda da traição, mas a dor surda da perda definitiva. Meu filho estava morto, não no corpo, mas na alma. Aquele que cresceu dentro de mim, que embalei nas noites de febre, que ensinei a dar os primeiros passos, não existia mais. Em seu lugar, havia um estranho, um monstro alimentado por ódio e drogas. Ele fez isso consigo mesmo, disse finalmente, enxugando uma lágrima solitária. Nós demos amor, educação, valores. Ele escolheu jogar tudo fora. Agora tem que viver com as consequências, assim como eu vivo com as minhas. Mariana assentiu, segurando minha mão entre as suas. A senhora não tem culpa, mãe. Algumas pessoas nascem com algo quebrado dentro delas. Nem todo o amor do mundo consegue consertar. Naquela noite, depois que todos já dormiam, peguei um papel e caneta. Comecei a escrever uma carta para o meu filho. Não para o monstro que ele tinha se tornado, mas para o menino que um dia foi. Para o bebê que segurei nos braços com tanto amor, tantos sonhos. Meu filho, escrevi, as lágrimas caindo no papel. Não sei onde errei, onde perdemos o caminho. Só sei que o que você fez comigo naquele dia destruiu não apenas meu corpo, mas minha alma. Levou embora a mãe que eu era, a fé que eu tinha na bondade humana, na família como porto seguro. Escrevi páginas e páginas, derramando toda a dor, toda a confusão, todo o amor que ainda restava apesar de tudo. Quando terminei, dobrei cuidadosamente o papel e guardei numa gaveta. Nunca mandei aquela carta. Sabia que não adiantaria, que o filho a quem eu escrevia já não existia mais. Passados quase 3 anos desde a morte de Luiz, desde aquele dia terrível no banheiro, Mariana foi transferida no trabalho para outra cidade, ainda mais longe. Um emprego melhor, uma oportunidade que não podia recusar. A senhora vem comigo, né, mãe? Ela perguntou, os olhos cheios de esperança. Pensei por um momento. Já tinha reconstruído um pouco da minha vida ali. Tinha o emprego na loja de tecidos, tinha feito algumas amigas, tinha uma rotina que, se não era feliz, pelo menos era suportável. Mas o que me prendia realmente a esse lugar?
A proximidade com a cidade onde tudo aconteceu? As memórias dolorosas que ainda me assombravam? Claro que vou, filha, respondi, sentindo pela primeira vez em muito tempo algo parecido com esperança. Vamos juntas, começar de novo. A mudança foi um recomeço de verdade. Nova cidade, novas pessoas. Ninguém que conhecesse minha história. Ninguém que olhasse para mim com pena ou curiosidade mórbida. Podia ser apenas Lacerdes, a senhora simpática que trabalhava na loja de artesanato, a mãe orgulhosa da advogada bem-sucedida. Aos poucos, muito lentamente, fui reaprendendo a viver. Não como antes, nunca mais seria como antes, mas uma vida nova, diferente, que tinha seus momentos de paz, de pequenas alegrias, de calma depois da tempestade. Aprendi a sorrir de novo, mesmo que o sorriso raramente chegasse aos olhos. Aprendi a conversar com estranhos, sem temer que de alguma forma descobrissem meu passado, minha vergonha. Aprendi a dormir sem acordar gritando no meio da noite, mesmo que os pesadelos nunca tenham desaparecido completamente. Em 2001, 6 anos depois de tudo, Mariana se casou. Um rapaz bom, gentil, que a tratava como ela merecia. A cerimônia foi pequena, íntima, apenas os amigos mais próximos. Enquanto a via caminhando ao altar, tão linda no vestido branco que tinha ajudado a escolher, pensei em Luiz, em como ele teria ficado orgulhoso daquele momento. Ele está aqui, mãe, Mariana sussurrou quando me abraçou depois da cerimônia, como se lesse meus pensamentos. O pai está aqui, tenho certeza? Assenti, incapaz de falar, a emoção apertando minha garganta. Talvez ela estivesse certa. Talvez Luiz estivesse ali, de alguma forma, compartilhando aquele momento de felicidade depois de tanta dor. Durante a festa, sentada num canto observando os jovens dançarem, pensei em tudo que tinha vivido nos últimos anos. Nas perdas, nas dores, mas também nas pequenas vitórias diárias, na força que não sabia que tinha até precisar dela. Pensei no Júnior também, como sempre acontecia nos momentos importantes. Ele deveria estar ali, ao lado da irmã, celebrando. Deveria ter crescido, amadurecido, se tornado o homem que Luiz sonhou que seria. Mas suas escolhas o levaram por outro caminho. Um caminho que o separou de nós para sempre. No ano seguinte, tive notícias dele pela primeira vez em muito tempo. Não diretamente. Nunca mais nos falamos, nunca mais nos vimos. Foi através de uma antiga vizinha que encontrou Mariana por acaso numa viagem. Seu irmão está preso, ela contou hesitante, sem saber o tamanho da ferida que estava tocando. Assaltou uma loja, machucou o dono, pegou 10 anos de cadeia. Mariana não me contou de imediato. Guardou a notícia por semanas, talvez tentando me poupar de mais dor. Mas eventualmente falou, escolhendo cuidadosamente as palavras, me observando com atenção para ver como eu reagiria. Fiquei em silêncio por um longo tempo depois que ela terminou. Não sabia o que sentir. Tristeza, raiva, vingança satisfeita, alívio por saber que ele não poderia machucar mais ninguém por um tempo. Era o caminho que ele estava seguindo, disse finalmente. Ninguém pôde impedir, nem eu, nem seu pai, nem você. Ele escolheu cada passo que deu. Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei pelo menino que tinha perdido. Não pelo homem que ele se tornou. Esse eu não conhecia, não queria conhecer. Mas pelo garotinho de olhos brilhantes que um dia corria para meus braços quando se machucava, que pedia histórias na hora de dormir, que dizia, "Eu te amo, mãe", antes de fechar os olhos. Onde tinha ido aquele menino? Em que momento tinha se transformado naquele ser cheio de ódio, capaz da pior violência contra a própria mãe? Perguntas sem respostas, feridas sem cura. Os anos foram passando. Mariana teve 2 filhos lindos. Primeiro a Ana Luísa, depois o Pedro. Ser avó foi um bálsamo que não esperava. Aquelas crianças trouxeram de volta algo que achei que tinha perdido para sempre. A capacidade de amar incondicionalmente, de me entregar sem medo. Com eles, podia ser a mãe que sempre quis ser, paciente, amorosa, presente. Podia contar histórias, fazer bolos, ensinar pequenas lições da vida sem o peso da responsabilidade total, sem o medo de estar criando algo que um dia se voltaria contra mim. A senhora é a melhor avó do mundo,
Mariana dizia, me vendo brincar no chão com as crianças, ignorando os joelhos que já doíam com a idade. Eles têm tanta sorte de ter a senhora. A sortuda sou eu, respondia, e era verdade. Depois de tanta escuridão, aquelas crianças eram raios de sol na minha vida, provas de que ainda havia beleza e bondade no mundo. Nunca contei para elas sobre o tio que nunca conheceram. Quando perguntavam, dizia apenas que ele morava muito longe, que tinha seguido um caminho diferente. Não era mentira, apenas uma versão suavizada de uma verdade pesada demais para crianças inocentes. Em 2010, 15 anos depois da morte de Luiz, recebi uma carta. O envelope tinha o carimbo de uma penitenciária no norte do país. Meu coração disparou ao reconhecer a letra na frente. Era a letra do Júnior, mais madura agora, mas ainda com aquelas curvas que lembrava de quando assinava os trabalhos da escola. Fiquei olhando para o envelope por horas, incapaz de abrir, incapaz de jogar fora. O que ele poderia querer depois de tanto tempo? Perdão? Dinheiro? Reaproximação? Finalmente, com as mãos tremendo, abri. A carta era curta, apenas meia página. Dizia que estava preso há alguns anos, que tinha tempo para pensar no que fez, que tinha se arrependido. Pedia perdão não apenas pelo que fez naquele dia terrível, mas por todas as vezes que tinha me magoado, que tinha decepcionado a mim e ao pai. Dizia que entendia se eu não quisesse responder, mas que precisava dizer essas coisas antes que fosse tarde demais. No final, uma frase que me quebrou por dentro. Sei que não mereço ser chamado de filho, mas você sempre será minha mãe, mesmo que eu não mereça ser seu filho. Chorei sobre aquele papel, até as lágrimas borrarem a tinta, até quase não conseguir ler as palavras. Era o pedido de perdão que uma parte de mim sempre esperou, sempre desejou, mesmo sem admitir. Mas podia perdoar? Podia realmente superar o que ele tinha feito? A forma como tinha destroçado não apenas meu corpo, mas minha alma, minha confiança no mundo, minha fé na bondade humana? Não respondi a carta naquele dia, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Aguardei numa gaveta, junto com aquela outra que tinha escrito anos antes e nunca enviado. 2 cartas, 2 pontas de um fio quebrado que um dia tinha nos ligado como mãe e filho. 1 mês depois, recebi outra ligação. Era um capelão da prisão. Me informou que Júnior tinha sido esfaqueado numa briga entre detentos. Não sobreviveu. Meu filho estava morto. O choque foi imenso, mesmo depois de tantos anos de separação, mesmo depois de tudo. Porque no final das contas, por mais que tentasse negar, por mais que ele tivesse feito, ainda era sangue do meu sangue, carne da minha carne. Uma parte de mim que agora estava definitivamente perdida. Não fui ao enterro. Não podia. Os fantasmas daquele dia terrível no banheiro ainda eram vívidos demais, o trauma profundo demais. Mas pedi ao capelão que colocasse uma flor branca no caixão por mim. Uma única flor. Um último gesto de uma mãe que, apesar de tudo, nunca conseguiu arrancar completamente o amor que sentia. Naquela noite, depois que todos dormiam, peguei as 2 cartas da gaveta. A que escrevi e nunca mandei. A que recebi e nunca respondi. Sentei na varanda, sob o céu estrelado, e li as 2, uma depois da outra. 2 partes de uma história trágica, 2 vozes de uma família despedaçada por forças que nunca consegui compreender totalmente. Depois, lentamente, rasguei as 2 cartas em pedaços pequenos. Abri a mão e deixei que o vento da noite os levasse, espalhando-os pela escuridão. Um adeus silencioso. Um encerramento tardio para um capítulo da minha vida que agora, finalmente, poderia terminar. Descanse em paz, meu filho, murmurei para o céu, para o vento, para o nada. Que você encontre no outro lado a paz que não encontrou aqui. E pela primeira vez em 15 anos, chorei pelo meu filho sem raiva, sem medo, sem o peso esmagador da traição. Chorei apenas como uma mãe que perdeu seu filho, como Luiz teria chorado se soubesse o destino do nosso menino. Naquela noite, algo mudou dentro de mim. Não foi perdão. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Foi algo diferente, algo como aceitação. A aceitação de que a vida às vezes nos golpeia de formas que não podemos entender nem controlar. Que algumas histórias não têm finais felizes, por mais que a gente deseje.
e que continuar vivendo, apesar de tudo, é talvez o maior ato de coragem que podemos realizar. A vida seguiu seu curso. Mariana prosperou na carreira, os netos cresceram fortes e saudáveis. Eu envelheci, os cabelos embranqueceram, o corpo se curvou um pouco mais a cada ano. Mas por dentro, algo tinha se fortalecido. Uma resiliência que só quem sobreviveu ao pior pode entender. E agora, aos 73 anos, olhando para trás, para a estrada longa e tortuosa que percorri, entendo que minha história não é apenas de dor. É também de sobrevivência, de reconstrução, de encontrar pequenas alegrias mesmo depois da pior tempestade, de aprender que família não é apenas sangue, mas escolha, cuidado, respeito. Abandonar meu filho foi a decisão mais difícil da minha vida, mas foi também a única possível naquele momento. Para sobreviver, para me reconstruir, para encontrar algum tipo de paz depois do impensável. E se tem algo que aprendi em todos esses anos, é que não existem vilões ou heróis puros nas histórias reais. Somos todos feitos de luz e sombra, de acertos e erros, de momentos de força e de fraqueza. O importante é como escolhemos seguir depois que a tempestade passa, como reconstruímos o que foi destruído, como encontramos significado mesmo na maior das dores. Mudar para a cidade onde Mariana morava foi o primeiro passo para reconstruir os cacos da minha vida. No começo, me sentia uma intrusa no apartamento pequeno que ela dividia com as amigas, uma sobra de gente que não tinha mais lugar no mundo. Dormia no sofá, acordava antes de todo mundo para não atrapalhar, vivia pedindo desculpas por existir. A vergonha e a culpa me consumiam por dentro, como ferrugem comendo ferro. "Mãe, a senhora não tem culpa de nada", Mariana repetia, segurando minhas mãos trêmulas entre as dela. "A senhora é a vítima aqui, não a culpada." Palavras bonitas, mas difíceis de acreditar quando se é mãe. A gente sempre acha que podia ter feito mais, educado melhor, percebido os sinais antes. Talvez, se eu tivesse sido mais atenta aos amigos que o Júnior andava, talvez se eu tivesse conversado mais sobre o luto dele pelo pai, talvez se eu tivesse sido mais firme. Os talvez me perseguiam dia e noite, fantasmas que não me deixavam dormir. Mariana foi meu anjo naqueles dias escuros. Nunca vou esquecer como ela cuidou de mim, como uma mãe cuida de uma filha pequena. Era ela que me acordava quando eu gritava durante os pesadelos, ela que secava minhas lágrimas, ela que me convenceu a procurar ajuda. "A senhora precisa conversar com alguém, mãe", ela insistia. "Alguém profissional que saiba lidar com esse tipo de trauma." Resisti no começo. Na minha geração, problemas de família se resolviam em casa, não se expunham para estranhos. Terapia era coisa de gente rica, de gente fraca. Pelo menos era o que eu pensava, até o dia que tentei tirar minha própria vida. Foi uns 3 meses depois da mudança. Tinha conseguido um empreguinho numa loja de tecidos perto do apartamento. Nada demais, apenas organizar prateleiras, atender clientes, fazer pacotes. Mas era importante para mim, um começo de independência, um jeito de não me sentir um peso para Mariana. Naquele dia, atendi um rapaz. Jovem, não devia ter mais que 18 anos. Queria comprar tecido para a mãe dele, que costurava. Tinha os olhos escuros, o cabelo meio comprido, um jeito de falar que... Deus do céu! Ele parecia tanto com o Júnior que meu coração parou. Por um instante delirante, achei que era ele mesmo, que tinha me encontrado, que vinha terminar o que começou. Saí correndo da loja, sem explicação, sem aviso. Corri pelas ruas como uma louca, esbarrando nas pessoas, tropeçando nos próprios pés. Cheguei em casa ofegante, tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na fechadura. Dentro do apartamento vazio, Mariana estava na faculdade, as amigas no trabalho. Desabei. Não aguentava mais. A dor, o medo constante, os pesadelos, a vergonha, a culpa. Era pesado demais para carregar. Queria que acabasse, só isso. Queria paz. Fui até o armário do banheiro, onde guardava os remédios que o médico tinha receitado para as dores nas costelas que nunca sararam completamente. Calmantes fortes, daqueles que me faziam dormir sem sonhar. Peguei o frasco, olhando aquelas pílulas pequenas e brancas que prometiam alívio temporário. Quantas seriam necessárias para um alívio permanente? 10? 20?
O frasco todo? Enchi um copo d'água, coloquei as primeiras pílulas na mão. Foi então que vi meu reflexo no espelho do banheiro. Os olhos fundos, o rosto magro, envelhecido 10 anos em apenas alguns meses. Não me reconheci naquela mulher destroçada, sem brilho, sem vida. O que você tá fazendo, Lacerdes? Perguntei ao reflexo. Vai desistir agora? Depois de tudo que aguentou? Vai deixar que ele vença, que destrua não só seu corpo, mas sua alma também? Alguma coisa despertou dentro de mim naquele momento. Uma faísca de dignidade, de orgulho, de força que achei que tinha perdido para sempre. Joguei as pílulas na privada, dei descarga, chorei até sentir que tinha me esvaziado completamente. Quando Mariana chegou, contei tudo. Sobre o rapaz na loja, sobre os remédios, sobre o momento no espelho. Ela chorou comigo, me abraçou forte, depois pegou o telefone. Vou marcar uma consulta para a senhora amanhã mesmo, disse, determinada. Não vou perder minha mãe também, não vou. E foi assim que conheci Dona Gertrudes, uma psicóloga de meia-idade com cara de quem já tinha visto de tudo nessa vida. No começo, mal conseguia olhar para ela. A vergonha de contar o que tinha acontecido, de expor aquela ferida tão íntima, tão dolorosa, era quase paralisante. Mas aos poucos, palavra por palavra, lágrima por lágrima, fui colocando para fora o veneno que me corroía por dentro. Contei sobre o Luiz, sobre nosso casamento, sobre a morte dele. Contei sobre o Júnior, sobre como ele mudou na adolescência, sobre os amigos perigosos. E finalmente, na sexta sessão, consegui contar sobre aquele dia no banheiro, sobre a violência impensável, sobre o horror que vivi nas mãos do meu próprio filho. Dona Gertrudes ouviu tudo sem julgar, sem interromper, apenas assentindo de vez em quando, me oferecendo um lenço quando as lágrimas vinham. Quando terminei, exausta, vazia, ela apenas disse: Senhora Lacerdes, a senhora é a pessoa mais corajosa que já conheci. Naquele momento, não acreditei nela. Corajosa? Eu? Uma mulher quebrada, fugida, traumatizada, que tinha abandonado o próprio filho? Que tipo de coragem era essa? Mas com o tempo, com as sessões que se seguiram por meses, comecei a entender o que ela queria dizer. Coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar dele. É cair e levantar, mesmo quando cada pedacinho de você dói. É escolher viver, mesmo quando a morte parece o caminho mais fácil. Lentamente, semana após semana, fui me reconstruindo. Como um vaso quebrado que é colado com cuidado, as rachaduras sempre visíveis, mas ainda assim capaz de conter água, de sustentar flores, de servir a seu propósito. Nunca voltei a ser a mesma Lacerdes de antes. Como poderia? Algumas experiências mudam a gente para sempre. Mas encontrei uma nova versão de mim mesma, uma que carregava cicatrizes profundas, sim, mas também uma força que nem sabia que tinha. O tempo foi passando. Mariana se formou na faculdade. Conseguiu um emprego bom. Começou a namorar um rapaz gentil. Nos mudamos para um apartamento melhor, onde eu tinha meu próprio quarto em vez do sofá da sala. A vida foi criando uma nova normalidade, diferente do que sonhei um dia, mas ainda assim, uma vida. Em 2001, Mariana se casou. Uma cerimônia simples, íntima, apenas os mais próximos. Olhando ela caminhar até o altar, tão linda no vestido branco simples, pensei em tudo que tínhamos passado, em como ela tinha sido minha rocha quando tudo desmoronou. Pai estaria tão orgulhoso, ela disse quando a abracei depois da cerimônia. E estava certa. Luiz teria enchido o peito de orgulho vendo nossa filha, tão forte, tão íntegra, tão cheia de vida apesar de tudo. Depois do casamento, Mariana e o marido compraram uma casa pequena nos arredores da cidade. Insistiram que eu fosse morar com eles, que tinha espaço de sobra, que não fazia sentido eu ficar sozinha. Aceitei, grata por ter uma filha que, apesar de todas as tragédias, ainda se preocupava tanto com a mãe. Nos anos que se seguiram, encontrei uma paz que não achei que fosse possível. Não era uma felicidade completa. Acho que essa nunca mais seria possível depois de tudo. Mas era uma espécie de aceitação tranquila, um jeito de viver o presente sem que o passado me sufocasse constantemente. Ajudava na casa, cuidava do jardim, fazia pequenos trabalhos de costura para as vizinhas. Era uma vida quieta,
simples, mas digna. Longe daquela cidade onde tudo aconteceu, longe das memórias que moravam em cada esquina, cada rua, cada parede daquela casa que um dia chamei de lar. Do Júnior não tinha notícias. Era como se tivesse sumido da face da terra depois que saí de casa. Às vezes me pegava pensando nele, imaginando que rumo teria tomado sua vida. Mas eram pensamentos que logo afastava, pela própria sanidade. Até que, em 2010, recebi aquela carta da penitenciária. 15 anos depois, um pedido de perdão que chegou tarde demais, quando as feridas já tinham virado cicatrizes grossas, quando a dor já tinha se transformado numa dormência constante. E então veio a notícia da morte dele, esfaqueado numa briga na prisão. Meu filho, que tinha destruído minha vida com violência, morria também pela violência. Um ciclo terrível se fechando de forma trágica. Não fui ao enterro. Não podia. Os fantasmas ainda eram vívidos demais, o trauma profundo demais. Mas enviei uma flor branca, um último gesto para a criança que ele foi um dia, para o filho que perdi muito antes daquela facada na prisão. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo uma vida dividida em duas partes muito distintas, antes e depois daquele dia no banheiro. Como uma fratura que, mesmo depois de colada, nunca mais fica exatamente igual. Tenho 2 netos lindos agora, Ana Luísa, de 20 anos, estudiosa como a mãe, e Pedro, de 18, com o sorriso do avô que nunca conheceu. Eles são minha alegria, minha redenção, a prova de que a vida continua apesar de tudo, que ainda há beleza no mundo mesmo depois da pior tempestade. Nunca contei para eles sobre o tio que nunca conheceram. Nem a versão completa, que seria pesada demais para dividir, nem uma versão suavizada. Para eles, a história da família começa com a morte do avô num acidente de trabalho, com a mudança da avó para ficar perto da filha. O resto ficou enterrado, um segredo que levarei comigo quando chegar minha hora. Mariana sabe, claro, e o marido dela também, porque há coisas que não se escondem de quem divide a vida com a gente. Mas para o resto do mundo, sou apenas a Dona Lacerdes, a senhora simpática que faz trabalhos de costura, que cuida do jardim com carinho especial, que tem sempre um chá e um conselho para quem precisa. Ninguém imagina, olhando para essa velhinha de cabelos brancos e sorriso gentil, as tempestades que enfrentei, os monstros que venci, as decisões impossíveis que tive que tomar. E talvez essa seja a lição mais importante que aprendi em toda essa jornada. Nunca sabemos o que os outros carregam dentro de si. As cicatrizes mais profundas são invisíveis aos olhos. Por trás do sorriso educado do vizinho, da eficiência da colega de trabalho, da gentileza da senhora no ponto de ônibus, podem existir histórias de dor e superação que jamais imaginaríamos. Por isso tento ser gentil com todos que encontro no caminho. Porque sei, melhor que muitos, como um pequeno gesto de bondade pode significar tanto quando estamos quebrados por dentro. Como Zuleide, que me deu café na rodoviária naquele primeiro dia, como Dona Gertrudes, que me ajudou a colar os cacos do meu ser, como tantos outros que, sem saber, me ajudaram a continuar quando tudo o que queria era desistir. Minha história não é bonita, não é inspiradora no sentido tradicional. É uma história de dor, de traição, de feridas que nunca fecham completamente. Mas é também uma história de sobrevivência, de reconstrução, de encontrar pequenas alegrias mesmo depois do pior dos terremotos. E se tem uma coisa que quero que vocês levem dessa história, meus queridos, é isso. Enquanto há vida, há possibilidade de recomeço. Não importa o quão profunda seja a queda, o quão escura seja a noite, o quão devastadora seja a perda. Sempre, sempre há um próximo amanhecer. Sempre há um próximo passo a dar, por menor que seja. Obrigada por ouvirem essa velha senhora compartilhar sua história. Não é fácil abrir feridas tão antigas, mas de alguma forma, contar tudo isso foi como tirar um peso das costas, como se, ao compartilhar, a carga ficasse um pouquinho mais leve. Se vocês gostaram da minha história, mesmo sendo tão pesada, deixem seu like aí embaixo e se inscrevam no canal. Seria uma alegria saber que minha dor serviu para alguma coisa, nem que seja para fazer alguém se sentir menos sozinho nas suas próprias batalhas.
E se você assistiu até aqui, pode deixar nos comentários de qual cidade você está me assistindo? Esta vovó aqui fica curiosa de saber quem são as almas gentis que dedicaram seu tempo a ouvir minhas memórias. Ah, e não deixem de entrar no grupo de WhatsApp do canal. O link está na descrição do vídeo. Lá, compartilhamos todos os dias histórias reais de outras vovós como eu, mulheres que carregam cicatrizes invisíveis, mas que encontraram forças para seguir em frente. Quem sabe você não encontra um pouquinho de si mesmo nessas histórias? A vida nem sempre é fácil, meus queridos. Às vezes, ela nos golpeia com uma força que achamos que não vamos aguentar. Mas se tem algo que aprendi em meus 73 anos neste mundo, é que somos muito mais fortes do que imaginamos. E que mesmo nas noites mais escuras, as estrelas ainda estão lá em cima, mesmo que temporariamente escondidas das nossas vistas.